O MPRJ ajuizou a ação civil pública para que o município seja obrigado a construir abrigos nos pontos de ônibus, visando a acessibilidade e ao conforto dos usuários de transporte público. Essa é uma investigação que ela já vem durando há um certo tempo, e ela teve início a partir de uma ouvidoria, de uma denúncia de um cidadão, relatando principalmente problemas relacionados à ausência de cobertura de pontos de ônibus, assentos de ônibus precários, instalações precárias. E essa denúncia ela se referia principalmente ao 2º Distrito de Cabo Frio, onde estão as localidades conhecidas como Unamar e Tamoios, que de fato são os locais com maior deficiência na estrutura de serviços públicos. Aliada a essa denúncia, eu já havia participado de uma audiência pública relacionada a outro inquérito civil, lá no 2º Distrito, em Unamar e Tamoios, onde me foram relatadas inúmeras deficiências do serviço de transporte público de ônibus. Não só insuficiência de linhas, insuficiência de veículos, insuficiência de horários, mas também havia ali uma carência da população em relação à infraestrutura de pontos de ônibus, né? Muitas reclamações reafirmando essa ouvidoria que deu início à nossa investigação. Então, a partir dessa denúncia, eu instaurei o inquérito civil e passei a dar início às tratativas com a Prefeitura de Cabo Frio para que nós completássemos a instalação de abrigos de acordo com as normas técnicas, para facilitar o acesso também a cadeirantes, a gestantes, pais com crianças de colo. Apesar dessas tratativas, nós não obtivemos êxito, não obtivemos uma resposta definitiva da Prefeitura com um planejamento concreto de reparar essas deficiências nesse serviço. Então, por isso que foi ajuizada a ação civil pública. O pedido de urgência que foi feito e ainda não foi avaliado é porque se tratam de problemas antigos, porém atuais. São problemas que persistem. A população persiste na dificuldade de ter acesso ao serviço de ônibus, persiste tomando chuva, exposta às intempéries, a sol forte, aguardando seus coletivos, de maneira que o MP entende que essa é uma situação que requer a atenção urgente, tanto da Prefeitura quanto do Poder Judiciário. Embora a solução extrajudicial dos conflitos seja um norte aqui na minha promotoria, nós sempre procuramos estabelecer diálogo com a Prefeitura e tentar fazer um termo de ajustamento de acordo para evitar recorrer ao Judiciário, que já está abarrotado de demandas. Então, enfim, foi tentado foram inúmeras as tentativas. Foram praticamente 2 anos de negociação com a Prefeitura para tentar obter a instalação dos abrigos nos pontos de ônibus da cidade. O interessante, o que é bom frisar, é que a denúncia mencionava precariedade dos pontos de ônibus só em Tamoios, mas depois o inquérito civil foi ampliado, porque não faria sentido cuidar desse problema somente lá no 2º Distrito. Então, a ação ela é mais abrangente, ela se refere a todo o município de Cabo Frio. Bom, então eu vou primeiro falar do pedido principal e depois eu falo do nosso pedido liminar, né? Que na verdade eles praticamente se confundem. Então o pedido principal dessa ação é a condenação do município de Cabo Frio à obrigação de planejar e posteriormente executar obras de construção de abrigos em pontos de embarque e desembarque de passageiros, né, de ônibus, nos limites da cidade, toda a cidade de Cabo Frio, com observância das normas técnicas pertinentes. E quando eu falo normas técnicas, eu me refiro principalmente às normas de acessibilidade para grupos mais vulneráveis. Além disso, eu fiz também um pedido liminar. E o pedido liminar ele foi fracionado em 2 postulações. A primeira, que elabore um cronograma de instalação de abrigos em todos os pontos de ônibus da cidade no prazo de 90 dias. Ou seja, a gente precisa dar um prazo também para a Prefeitura se planejar. E esse planejamento seria justamente a elaboração desse cronograma nesse prazo de 90 dias. E depois a gente pede que seja condenado a instalar efetivamente os abrigos nos pontos de ônibus num prazo de 240 dias, contados a partir do término do prazo de finalização daquele cronograma. Esses são os pedidos dessa ação civil pública. Pois então, primeiramente, lá no primeiro capítulo dessa ação civil pública, eu faço breves explicações sobre as principais funções da cidade.
E a doutrina urbanística ela costuma indicar 4 principais funções da cidade, que se referem à habitação, trabalho, lazer e circulação. E veja, a circulação ela é essencial para o exercício das demais funções inerentes a um ambiente urbano. Então, a pessoa precisa de uma circulação adequada e eficiente para transitar de casa para o trabalho, trabalho casa, para ir na rua, para fazer aquisição de produtos e serviços, para ir a uma consulta médica, para ir a uma escola, para buscar ajuda num hospital, o que é muito importante em razão do momento que nós vivemos. Então, essa função de circulação ela é essencial para o funcionamento de uma cidade e para o bem-estar dos seus cidadãos. E, no entanto, para que esse sistema seja eficiente, não basta que tenhamos apenas o transporte em si, os veículos. É necessária toda uma infraestrutura que permite o funcionamento da circulação, que permite o funcionamento dos veículos e dá efetividade ao sistema viário. E aí eu me refiro especificamente a toda essa infraestrutura de mobilidade urbana, como a condição das vias, os logradouros públicos, sinalização viária, instrumentos de controle e fiscalização de trânsito e também, extremamente importante, que é o objeto da nossa ação civil pública, os pontos de ônibus, que é justamente o local onde obrigatoriamente a pessoa tem que se deslocar para aguardar a sua condução. E aí surge esse problema. Para eu exercer esse direito de circulação, eu preciso de uma infraestrutura que me dê bem-estar, que me dê qualidade de deslocamento, que me dê autonomia no deslocamento. Então, como é que eu faço num dia de sol forte, que é a regra na região dos lagos, é a regra na cidade de Cabo Frio? Como eu faço para me deslocar num dia de fortes chuvas? Será que eu posso falar em autonomia de deslocamento de uma mãe com um bebê de colo num dia com chuvas torrenciais? Na minha opinião, a gente não tem como falar em autonomia de deslocamento, principalmente nessas condições e principalmente se levarmos em conta todos esses grupos vulneráveis, idosos, gestantes, cadeirantes, pais com crianças de colo. Então, o argumento principal dessa ação civil pública é que essa deficiência na infraestrutura de mobilidade urbana prejudica, sim, a autonomia de deslocamento do cidadão. E a autonomia do deslocamento do cidadão é um princípio, é uma diretriz da nossa Política Nacional de Mobilidade Urbana. Para piorar a situação, essa infraestrutura precária empurra o cidadão para onde? Para o carro, para o transporte individual motorizado, que não é a prioridade do sistema viário. Porque aí nós temos problemas, nós vamos ter mais veículos, nós vamos ter trânsito, o que diminui a qualidade de vida do cidadão, que perde mais tempo do seu dia nesse deslocamento diário para as suas funções. Nós temos o problema das mudanças climáticas, ou seja, são mais veículos produzindo mais dióxido de carbono e aumentando a concentração de gases de efeito estufa. Então, nós temos uma série de marcos regulatórios que vão justamente interpretar que essa falha, essa precariedade desses pontos de ônibus viola o ordenamento jurídico brasileiro e viola também o bem-estar do cidadão. E aí, num outro capítulo da minha ação civil pública, eu pormenorizo um pouco quais são as leis que permitem essa interpretação dada pelo Ministério Público. E aí nós temos o Código de Defesa do Consumidor, as leis de concessão e permissão, que obrigam que o serviço público seja adequado e eficiente, a nossa Política Nacional de Mobilidade Urbana, o Estatuto da Cidade e outras normas que estão lá pormenorizadas na ação civil pública. Após o ajuizamento da ação civil pública, o magistrado entendeu por bem aguardar a análise do nosso pedido de liminar para o momento posterior à resposta do município de Cabo Frio. Uma postura também bem razoável do magistrado, dando aplicação aí ao princípio da solução consensual dos conflitos. Então, o magistrado entendeu que seria prudente, antes de deferir a liminar, conceder possibilidade de resposta à prefeitura e agendar uma audiência de conciliação. Então, nós estamos aguardando a designação dessa audiência de conciliação e optamos por não interpor nenhum recurso nesse momento. Vamos aguardar a resposta da prefeitura, a audiência de conciliação, e aí sim, caso não seja obtida a conciliação, nós vamos avaliar qual vai ser a medida a ser adotada pela promotoria.